Irmãos, será que você já parou para pensar? Será que em algum momento durante essa crise, essa pandemia, você já parou para pensar o porquê que Deus está requerendo arrependimento da nação brasileira, da igreja brasileira? Será que em algum momento você parou para refletir e analisar o porquê que Deus está falando sobre juízos? O porquê que Deus está nos alertando sobre coisas e mais coisas? Será que você já parou para pensar o porquê destas coisas? Pois é. Sabe por quê? Sabe por que Deus está querendo arrependimento da igreja? Sabe por que Deus está querendo arrependimento da nação brasileira? É porque a igreja brasileira está profanando o altar de Deus. Hoje, a igreja vive tempos sombrios. A igreja vive tempos de frieza espiritual. A igreja está vivendo tempos de ignorância, de arrogância. Homens que usam o altar de Deus e se acham donos dos altares do Senhor. Pessoas que usam o altar de Deus para fins políticos. Pessoas que usam o altar de Deus para fins lucrativos. Hoje, o altar de Deus não é mais usado para oferecer sacrifícios ao Senhor. Hoje o altar não é mais usado para adoração, para entrega, para o louvor. O altar hoje é usado para atacar pessoas, para atacar ministérios. O altar de Deus hoje está sendo usado por homens que se dizem tão intelectuais, mas estão vazios de Deus. Não conhecem a pessoa do Espírito Santo. Pessoas cheias de conhecimento, mas que são sepulcros caiados. Estamos vivendo tempos sombrios na igreja, aonde as pessoas querem ser mais que as outras. Uma briga entre ministérios, pastores querendo derrubar pastores, missionárias querendo derrubar missionárias, apóstolos querendo derrubar apóstolos, igrejas querendo derrubar igrejas. Estamos vivendo assim nos dias de hoje. Estamos vivendo dias sombrios na igreja, onde o pecado é uma coisa normal. Estamos vivendo tempo sombrio na igreja, onde se coloca políticos corruptos em cima dos altares do Senhor. Estamos vivendo tempos sombrios, onde a igreja aprendeu a manusear a bênção de Deus para abençoar pessoas desobedientes. Onde a igreja aprendeu a manusear as bênçãos do Senhor para dar de brinde aos ímpios. Enquanto a Bíblia nos ensina que a bênção ela vem pela obediência, estamos usando os altares do Senhor para dizer que Deus abençoa qualquer pessoa. Nós estamos vivendo tempo assim na igreja, onde a igreja hoje se envolveu tanto, mas tanto com política, que nos causou uma divisão enorme no seio da igreja. Pessoas que brigam por causa de ideologia política, por causa de políticos, pessoas fanáticas que estão em busca de salvadores da pátria. Nós estamos vivendo esse tempo na igreja. A fofoca reina, as inimizades reinam na igreja. As porfias, as injúrias, as calúnias, as difamações, o egocentrismo, a soberba, a ignorância, a incredulidade. Nós estamos vivendo esse tempo na igreja. Uma apostasia. As pessoas não respeitam mais o culto.
As pessoas não respeitam mais, não reverenciam mais a Deus nos cultos. Não conseguem mais prestar cultos ao Senhor. Não dão mais valor à obra de Deus. Não dão mais valor ao culto. Acham que apenas por estar ali já é o suficiente. A gente precisa retornar à igreja primitiva. A igreja do Senhor Jesus precisa retornar às práticas do primeiro amor. Nós precisamos de uma reforma na igreja do Senhor. Nós precisamos de uma reforma na igreja brasileira. Precisamos expurgar esses tipos de mensagens que ficam massageando o ego de pessoas. Precisamos lançar fora aquilo que não é produto e aquilo que não é resultado da palavra de Deus. Hoje as pessoas estão em busca das bênçãos e não querem mais passar pelo processo para que as bênçãos cheguem até a elas. Pessoas que querem servir a Deus por seus próprios interesses. Pessoas que acham que Deus tem que se submeter a elas e não elas a Deus. Pessoas que acham que Deus tem que descer o nível da sua palavra para que elas consigam obedecer ao Senhor. Está na hora de mudar, igreja. Está na hora de ser a voz de Deus na terra. Está na hora de ser a voz de Deus. Está na hora de nós endireitar as nossas veredas, promover a justiça do Senhor, ser a voz de Deus nos campos, nas ruas, nas favelas, nas comunidades. Ser a voz de Deus no meio da sociedade, ser a voz de Deus, igreja, no meio das lutas, das batalhas e das perseguições. Ser a voz de Deus aonde quer que estejamos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos trazer de volta a presença de Deus para o nosso meio. As manifestações da glória de Deus. Não queira apenas o movimento. Queira a glória de Deus. Queira abraçar a presença de Deus. Tantos movimentos e nenhum resultado. Mas o que pode trazer resultado é a glória e a presença de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos consertar nossos altares. Arrancar a fofoca, a mentira, a arrogância, a ignorância, a altivez. Arrancar dos nossos altares essas coisas. Lançar por terra aquilo que não é de Deus. Abrir mão das nossas opiniões. Abrir mão daquilo que nos atrapalha chegar em Deus. É hora de despertamento. É hora de se colocar. É hora de se envolver, igreja. Alamassuriande calamandagaia. É hora de se entregar. É hora de colocar nossas vidas no prumo de Deus. Pensa nisso. Reflita sobre isso. Líderes, pastores, não vendam a igreja do Senhor Jesus. Não vendam a imagem da noiva. Não vendam a palavra de Deus. Não negocie a unção. Não negocie o evangelho. Não negocie o ministério. Lideranças evangélicas desse país estão vendendo a igreja. Estão entregando a igreja para a mão do diabo. Estão dando a igreja de bandeja na mão do inimigo. É por isso que o meu Senhor se levantou. É por isso que o juízo dele vem. A hora chegou, o momento chegou, o conserto chegou. E ele vai agir. Vai agir.
E Deus vai levantar uma nova geração. Deus vai levantar uma geração que não vende a igreja. Uma geração que não barganha a palavra de Deus, mas uma geração que adora. Uma geração que invoca, uma geração que busca, uma geração que entrega, uma geração que sabe usar o altar de Deus. O renovo vem e a reforma é Deus quem vai fazer na sua igreja.